Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 26 de setembro, mais uma quinta-feira, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, né, o joia aqui embaixo, porque é de graça, o dedo não vai cair e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico já sem enrolação, a gente tem Ibovespa hoje com uma alta de 1%, a volta de volume comprador acima da média, mas ainda estamos naquele meio do caminho, né? Para baixo, zona forte de suporte para o Ibovespa, a zona dos 129 mil pontos, 129.300, inclusive seria bem interessante voltar a testar para cá, porque de fato é uma zona importante e forte de suporte para o Ibovespa. Tá? A gente teve aqui uma LTA que eu já defini nessa região, já preferi marcar aqui. A gente teve um toque, dois toques. Também a região de suporte dessa LTA dá na região dos 129 mil pontos. Região essa, sabemos que é a mesma zona de suporte também de antigos pontos de resistência anteriores. Então, uma zona forte, né? Número de força importante para o Ibovespa na faixa dos 129 mil pontos. Para cima, com o fechamento de hoje, volume comprador sugere aqui a possibilidade de ganhar força para voltar a testar a resistência de curto prazo que fica na faixa dos 134.800, que é essa LTB, né, de curto prazo aqui para o Ibovespa. Por enquanto ainda não muda nada. Para voltar ao viés comprador e de possível retomada de tendência para o Ibovespa, aí só rompendo aqui os 134.800, fazendo um pivô de alta. Ok? Dito isso, olhando o dólar, ainda segue fraco, em cima de uma zona de suporte. Zona de suporte essa que é uma zona importante, serviu como resistência aqui anteriormente, que é a faixa aí dos 5.390 pontos. Tá? Para cima, o dólar também, ponto de resistência lá na região dos 5.660, 5.670, que é essa zona toda de resistência aqui de congestão. Tá? Então o dólar preso aqui em uma congestão ainda. Romper para baixo 5.389, dá para a gente começar a mapear pontos mais para baixo. Se vir para romper resistência aqui de congestão, começar aí a olhar mais para cima no dólar, tá? Por enquanto ainda segue bem travado. Dito isso, partindo lá para fora, a S&P uma leve alta hoje de 0,40%, ainda se arrastando, volume vendedor na média e não comprador, tem que ver como é que vai fechar o dia de hoje, mas segue tendência de alta, sequência de topos e fundos ascendentes, né? Fundo, rompimento de topo, pivô de alta, tendência de alta no curto prazo retomada pelo S&P 500, próximo alvo a região de 5.840, tá? O Dow Jones uma alta de 0,62, próximo alvo para cima os 42.560 e para baixo suporte no antigo topo da zona dos 41.530 pontos. O Nasdaq 0,5% de alta, também é um movimento bem merequequé, né? Bem aqui fraco. A gente já pode considerar essa zona de suporte agora, esse antigo topo aqui para trás, como importante região de suporte em possível pullback. Pro Nasdaq, deixa eu só arrumar aqui. E para cima ele começa a mirar o possível reteste do seu topo principal, que fica lá na faixa dos 16.800 pontos, tá? Cara, que dificuldade para arrumar isso aqui em linha reta, senão ele fica aí, Cacilda. Lá nos 18.700, tá? O Brent, pancada, ontem, depois que a gente fechou o vídeo, né, no fechamento do petróleo, Brent ele acabou dando uma pancada aí para baixo, tá? Mais provável agora que venha revisitar a zona de suporte nos 69 dólares. A gente comentou que ele estava se aproximando já de um ponto de resistência importante, que foi esses dois pontos de suporte anteriormente, que aqui funcionou como resistência, e mais a LTB passando nessa região. Tá? Voltou o fluxo vendedor, próximo suporte é o 69, se não se segurar no 69, tem um alvo ainda lá nos 67 dólares, e depois, em confluência com alvo e zona de suporte, a região dos 65 dólares, passando a ser a região mais importante de suporte para o petróleo. Tá? Minério de ferro rompendo o canalzinho de baixa com volume comprador, podendo retomar o viés
comprador aí dentro do minério de ferro, tá? Rompendo aqui, começou a fechar acima, começa a virar aí esse viés negativo mais para comprador. Agora, para reverter a tendência, tem que ter um pivô. Então, o que a gente tem por enquanto é uma perna apenas de alta. Tá? O que reverteu aqui foi o viés, que era um viés negativo, já foi revertido. Agora passou a ter um viés comprador. O que precisa ter para confirmar uma tendência, né? Uma reversão de tendência? A gente precisa de um pivô, que é a quebra de estrutura. Né? A estrutura anterior, canal de baixa, topos e fundos descendentes. Para ter um pivô aqui, precisa de uma correção, deixar um fundo e romper topo, beleza? Mas sim, já voltou aqui o viés mais comprador pro minério de ferro, tanto que a gente viu na nossa bolsa aí, CSNA, Cosan, Vale, alguns ativos já respondendo bem, fazendo com que o índice de materiais básicos desse uma pancada no dia de hoje na nossa bolsa, fechando aí na faixa dos 4,5% de alta, beleza? Só para fazer essa ligação para vocês. O DXY segue brigando na zona de suporte, ainda bem fraco. Zona de suporte é a região de $100,50. Abaixo disso, próxima zona de suporte lá nos $99. Tá? O Nikkei, uma alta de 2,80. Rompendo esse topo anterior, volta o viés comprador e aí a gente tem um pivô também. Eu acabei de comentar com vocês a questão do minério. Fez essa perna de alta, corrigiu e agora está indo para romper esse topo, fechando acima dos 39.100 pontos, aciona o pivô de alta, passa a mirar o topo anterior lá dos 42.300. DAX, uma alta de 1,60, acionado o pivô de alta, inclusive com gap de fuga, próximo alvo 19.500 pontos, tá? Gap de fuga, por que gap de fuga, tá, pessoal? O que é gap de fuga? Gap de fuga é quando a gente tem o preço congestionado em uma região e ele abre acima daquela congestão, seja rompendo para cima ou para baixo com um gap. Então é um gap de fuga, tá? Quando o preço ele foge daquela região de congestão e segue a favor do rompimento, tá? Isso é um gap de fuga. Hang Seng, uma alta de 0,68. Ah, caraca, que loucura, em bolsa de Hong Kong aí, volatilidade no talo. Quase cravou o nosso alvo nos 19.600, que é basicamente voltar para o topo aqui em cima. Né? A gente já tinha comentado essa possibilidade quando ele acionou o pivô aqui também. E dá-lhe volatilidade, subiu aqui basicamente em linha reta, não tem mais nenhuma correção, não tem mais nada para fazer. Imoex, Bolsa da Rússia, passando por um processo de correção. Se rompe o topinho aqui, aciona um pivô de alta. Tá? O ouro, meus amigos, segue renovando máxima histórica, hein? Segue renovando máxima histórica. E eu vou continuar falando. Ouro renovando máxima histórica, ouro subindo. Sempre vale atenção a ficar, sempre vale a pena ficar com um sinal amarelo de atenção ligado. Por quê? Geralmente quando o ouro tem essas movimentações direcionais para cima, significa que, né, os investidores, fundos, enfim, estão comprando ouro porque sentem um momento mais de insegurança, apesar do mercado estar subindo. Então sempre vale essa leitura e um ponto de atenção. Ouro bate máxima histórica na faixa dos 2.690 pontos, inclusive dólares, perdão, pessoal. Não é pontos, não, é dólares. Batendo o nosso alvo de 100% do rompimento dessa congestão aqui embaixo. Então a gente conseguiu mapear bem essa movimentação do ouro. Próximo alvo mais longo, lá nos 2.730, tá? Mas deve entrar aqui uma correção, tá? Lateral, né? Ou dar uma puxada até os 2.730 e depois dar uma correção, mas vem aí já de basicamente uma semana inteira subindo e renovando aí máximas, tá? O gás iniciando o processo de correção que a gente havia comentado. E agora a gente pode fazer isso aqui, olha. Já que já bateu lá no alvo, a gente pode pegar para mapear essa correção entre esse topo ao fundo aqui de baixo, né? O último fundo deixado e essa movimentação pro gás, próximas regiões aí de possível correção, entre 2,60 e 2,50, tá? Prata, 0,85 de alta, indo de fato para romper o topo que a gente comentou lá dos 32,50, tem que fechar aqui acima, aí aciona um pivô de alta no médio prazo, a gente passa aí a renovar alvos projetados para cima, ok? Mas bem bonito a prata também.
Bitcoin também voltando a subir, hoje uma alta de 2,59, né? Próximo ponto de resistência é a região aqui dos 67.500, 68 mil dólares. Ethereum, uma alta hoje de 2,83. Opa, 2,83. Deixa eu ver, aqui eu já montei o estudo. Aqui. Fez o processo de correção, né? Então movimento também bem bonito. Voltou a testar esses antigos topinhos aqui anteriores como suporte. E rompendo os 2.715 e fechando acima, aciona um novo pivô de alta para o Ethereum. Tá? E o que a gente pode fazer para o curto prazo é projetar o movimento dessa congestão curta para cima. Deixa eu só alterar aqui. E aí, o próximo alvo, eu não considero esse alvo curto aqui de 618, vocês já sabem, né? Deixa eu só alterar aqui. Próximo alvo aí, 2.950, depois 3.200 e por fim 3.400, que seria basicamente retornar para a região de topos anteriores dentro da congestão e resistência dessa congestão. Resistência essa que é na faixa dos 3.700. Aproveitando, antes da gente dar uma olhada ali mundial nas bolsas, que é o que melhor performou, o que menos performou, eu montei um estudo no Bitcoin, tá, pessoal? No gráfico mensal, eu já tinha mostrado para vocês, mas vou relembrar. Gosto bastante do papel. No gráfico mensal, só para deixar registrado aqui, o que eu vejo para o Bitcoin, até para compartilhar com vocês. Essa linha em branco é a projeção do primeiro pivô de reversão de curto prazo, que foi aqui embaixo. Olha, a gente estava numa movimentação de baixa, ele quebra a estrutura com esse pivô, né, saindo lá da faixa dos 15 mil dólares, faz um pivô, então essa linha branca, eu vou fazer de novo só para vocês pegar aqui, ó. Eita. Esse pivô, linha branca, linha azul, né, cabeção? Esse primeiro pivô, tá? Ele cravou o alvo aqui em cima, olha, dos 74.300, renovando máxima histórica, iniciou um processo de correção essa que eu já comentei com vocês, que eu já venho comentando com vocês, né? Pessoal, calma, é região de acumulação, o movimento anterior, movimento de alta, toda queda, teste de zonas de suporte, pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, é compra, tá? É compra. Fora os DCA, que eu já sempre falo, sempre compras fracionadas também em zonas de suporte, para quem gosta, para quem sabe o que está fazendo. Uma opção é aumentar a mão, ok? É claro que você tem que saber o que você está fazendo, tá, pessoal? Se você não gosta do papel, se você não gosta do ativo, não entende, você não faz nada. Eu gosto bastante, enfim, não vou comentar isso de novo. E aí, o próximo alvo desse primeiro pivô dá lá em cima nos 96.400, que é o alvo de 200%. Agora, projetando o segundo movimento, que foi essa segunda perna, olha, em amarelo, essa perna, que a projeção está em laranja, tá? Perdão. Que é isso aqui, olha, esse formato de bandeira, projetado para cima, o primeiro alvo da inconfluência com a primeira projeção, lá nos 97.700, tá? Então, rompendo bandeira, fechando acima dos 74 mil dólares, vejo o alvo aí de médio prazo pro Bitcoin, lá na faixa dos 97 mil dólares. Acima disso, 148 mil dólares, tá? Então, bastante atenção, bandeira aqui de alta bem interessante. Quem sabe a gente vê uma movimentação bem legal do Bitcoin, tá? Não estou prevendo preço, não é para comprar tudo, vender tudo, cada um sabe o que faz. Digo de novo, estude sobre o ativo, porque volatilidade não é risco, volatilidade é oportunidade, dependendo do contexto em que você enquadra ela. Mas para a gente não perder tempo. Indo agora para dar uma olhada em como funcionou as ações lá do S&P, a gente teve um dia mais positivo na maioria dos setores, só que teve setor aqui que acabou sofrendo lá fora, né? Sofrendo não, mas fechando aí essa quinta-feira mais negativo, que foi o setor de consumo cíclico, né? O de energia lá fora fechou negativo, né? O real estate também fechou negativo, o setor industrial fechou a maioria dos papéis no negativo, mas a gente consegue perceber aqui que a maioria dos setores e das ações fecharam positivo, tá? Principalmente o setor aqui de semicondutores recuperando aí a alta da semana, beleza?
o que mais performou no dia de hoje, deixa eu olhar aqui. O que mais performou no dia de hoje, olha, Nikkei, que foi a bolsa do Japão, com uma alta de 3,65. E o que menos performou, a laranja. A gente sempre comenta aqui, laranja aí tem bastante volatilidade, hein, pessoal? Laranja menor, o que menos performou aí no dia de hoje. Ok? Dito isso, e voltando para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram é Azul 4. Por enquanto não vejo nada para fazer, tá? Não vejo nada para ser feito aqui no ativo. Quem pegou alguma coisa seria aqui embaixo, nesse dojizinho. Agora já não vejo mais nada para fazer, tá? Quem pegou aqui embaixo tem um stop bem alocado nos 4,80 e o alvo aqui, o topo anterior, é 27%. Tá bem legal. Deixa eu ver como é que tá as médias. Também daria uma comprinha assim, confirmaria. CSNA, a gente comentou, pessoal, não deu para pegar, né? Olha, ele abriu. O que é isso aqui também? Eu acabei de comentar, gap de fuga. Né? Preso aqui em congestão, ele abre acima do rompimento e vai embora. Aí rompeu aqui congestão completa, movimento bem bonito de CSNA3. E a gente já pode considerar esse alvo aqui para cima, tá? O rompimento dessa congestão. Próximo alvo, 14,70. Não vejo compra agora, tá? Tem que esperar corrigir, se afastou bastante da média móvel de 9. Ó. Os dois ativos que mais caíram, Brave 3, segue tendência de baixa, sendo conduzido pela 9 e pela 20. Não vejo mais nada para fazer, inclusive cravou aqui o último alvo do rompimento lá da projeção. Tá? Por enquanto não vejo mais nada. Quem está vendido já tem ajuste de stop aqui para os 19,53, tentar carregar a posição. Análise é pedido de vocês, inclusive se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Lembrando, tá pessoal, se puderem me dar um feedback ou opinião de vocês sobre a gente fazer esse mesmo vídeo de fechamento por volta das 17 horas, 17h10, no modelo ao vivo, na semana que vem. Tá? Pelo menos para testar, assim, né? A gente pode bater um papo ao vivo no chat e a gente fazer algumas análises ali ao vivo, fazer aqui o estudo com vocês ao vivo ao invés de ser um vídeo gravado. Deixa aí para mim nos comentários o que vocês acham desse modelo, ok? Prio 3 segue forte queda no dia de hoje, não vejo mais nada para fazer, tá? O papel que quebra aqui uma zona de suporte intermediária, zona de suporte forte agora, toda essa região dos R$41, tá? 41 ao 39, toda uma zona aqui de suporte para Prio 3. Não vejo venda, não vejo compra. A TASA 4, a pedido de vocês, não vejo nada por enquanto, tá? O papel está em cima de uma zona de suporte. Não vejo nada para ser feito agora. Vamos ver se tem alguma divergência no OBV. Pela divergência do OBV, quem tem o perfil aí mais arrojado, depois desse doji em cima de uma zona de suporte e com essa divergência de alta, você pode pensar em comprar o rompimento da máxima com stop na mínima, um stopzinho aí de 2,5%, daria até um pouco mais de espaço, 3%. Tá? 3% de stop para tentar carregar pelo menos até a região de resistência aqui dessa congestão, ó. Tem 6,86, tá? Basicamente aí 2 para 1. Ok? Única possibilidade, não vejo mais nada para ser feito, tá? O NIPC está em ponto de congestão, também não vejo nada ainda para ser feito, tá? Nem para baixo e nem para cima. Se perder fundo nos R$ 46,90, próximo alvo a região aqui dos R$ 44. E para cima, aí precisa romper os 49,10. Se fizer um pivôzinho de alta aqui, olha, rompe essa congestão. Faz o pullback e faz um pivô. Aí fica interessante, tem toda essa região aqui para trabalhar, quem sabe até um retorno para essa LTB, ou seja, linha de tendência de baixa, de médio prazo lá para a faixa dos 55. Tá? Por enquanto não vejo nada para fazer no papel não. Alos 3. Cara, papel complicado, tá, pessoal? Papel complicado, tá aqui, né, numa zona de suporte, que é essa região aqui, olha.
é uma região de suporte. Gostaria de ver o papel se ele voltasse até um pouco mais para baixo, aqui, olha, nessa faixa dos 21 com 21. Nessa zona de suporte aqui, cara, para tentar um contra-tendência, se a gente for levar em consideração as médias, aqui na cara, eu não sou muito fã de fazer esse trade, tá? Se a gente vai só na análise de preço, né, no price action, você tem aqui um dojizinho, né, não chega a ser um martelo, em cima de zona de suporte. Você pode pensar em trabalhar com compras nessa região de 22,16 para tentar carregar até o ponto de resistência lá em cima, 5,34, um stopzinho aí de 2,20, tá? Vamos ver se nos 60 minutos, numa hora, deixou alguma coisa. Não me deixou nada, né? Vamos ver se tem aqui uma derivinha. Talvez esperar a confirmação de romper aqui, né? Para tentar jogar lá para cima. CPLE6 sobre venda. Não vejo venda, tá? Venda seria aqui em cima. Agora, onde está aqui, não vejo venda. Ok? Pelo contrário, eu vejo uma possibilidade de compra dado o movimento de hoje. Com volume aí comprador na média. Se a gente olha pelo gráfico semanal, uma correção até a média móvel de 20, olha. E amanhã é sexta-feira, então considerando o cenário do semanal, que é uma zona de suporte bem forte isso aqui, olha. Topos anteriores, agora funcionando também como um suporte. Jogando isso para o gráfico diário, ao invés de ser uma compra, ao invés de ser uma venda, eu vejo compra no rompimento da máxima amanhã, nos 10,32, um stop na mínima do dia anterior, de 10,12. Como é um stop de 1,95, acho um stop muito curto. Eu colocaria um pouquinho mais para baixo, tá? 2,5, só para dar um pouco mais de espaço. 2,5%. Para tentar pegar a continuação dessa movimentação, quem sabe, para cima. Tá? Para cima, imaginando que isso aqui seja uma falha de rompimento de fundo. Ele perde essa zona de suporte e logo em seguida volta a fechar acima, tá? Então, acho aí bem interessante uma compra em Copel e não uma venda. Asa 3, que é a antiga Arezo. Não lembro se a gente comentou de venda nesse pullback aqui, eu acho que não, né? É um ativo que ficou um tempinho aí sem ser selecionado aqui. Perdeu zona de suporte bem importante. Congestão de fundo, olha, bem feio o papel. Perdeu uma zona de suporte importantíssima, olha. Próxima zona de suporte agora para essa região de congestão. Ou seja, zona de suporte lá embaixo, olha. Tem essa região aqui. Deixa eu anotar aqui, certo? Que é a região dos 36,50 e depois só lá embaixo, olha. Na região dos 31. Por enquanto tá bem feio o papel, tá? Para quem já pegou na venda, meus parabéns, ficou muito bem posicionado aí. Ok? É ELF, tá? Não sei que ativo é esse, não vejo nada por enquanto. Ele pode estar formando um fundo aqui nessa região. Se fechar a semana assim, vale uma compra de contra-tendência, tá? O ativo vem muito afastado das médias. Se fechar a semana assim, eu vejo compra na semana que vem no rompimento da máxima, com stop aqui na mínima, para tentar carregar até a média móvel de 9, que tem aí um espaço de 17% contra um stop de 8, tá? Mas eu vejo a possibilidade de um contra-tendência assim. Se a gente joga isso para o diário, por enquanto não tem nada, tá? Diário ainda não tem nada, beleza? Mas olhando lá pelo semanal, pode ser um contra-tendência aí, sim, dentro do papel, ok? Bom, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês. E não esqueça de deixar aqui a opinião de vocês sobre o vídeo ao vivo e algum feedback, né? Se tem gostado do vídeo, tem ajudado vocês, se de fato os estudos que a gente traz aqui vocês conseguem compreender para acompanhar o mercado no dia seguinte, se vocês entendem essa questão de correção, de quebra de estrutura, para saber se tem agregado de fato conhecimento para vocês nessa parte.
E, enfim, o que motiva a gente aqui desse lado, né? Eu sempre trazer conteúdo para vocês aqui, tentar melhorar cada vez mais, é para contribuir, de certa maneira, com o aprendizado de vocês referente à análise técnica, beleza? Eu ia esquecendo de um ativo que me pediram, Transpaulista, setor elétrico. Por enquanto não vejo nada, tá? Não vejo nada. Papel em zona de suporte, de congestão, não vejo venda, não vejo compra. Vejo compra só acima dos 25,30 para carregar até os 28, que é uma compra de congestão, né? Se a gente tira aqui as médias, uma compra em zona de suporte para tentar levar até a resistência. Se perde fundo nos 23,86, vou procurar uma possível venda para carregar até a próxima zona de suporte, lá na faixa dos 22,20, que é inclusive uma fronteira de gap. Ok? Vou ficando por aqui. Até mais, pessoal.